Fala, jovem centelha. Se você chegou até aqui, é porque de alguma forma algo dentro de você ainda arde por mudança, mesmo que seja só uma pequena faísca. Às vezes tudo que a gente precisa é disso, uma pequena centelha. Não importa o quão duro tenha sido a vida, quão profundas tenham sido as traições que você sofreu ou quanta ruindade a vida tem mostrado para você, tudo o que você precisa para voltar a brilhar é ser uma centelha. É com uma centelha que você acende grandes tochas na escuridão e alcança todas as grandes transformações que a luz do autoconhecimento pode te proporcionar. Então relaxa, pega o seu café, prepara o seu lanche favorito ou só se acomoda aí onde você está do jeito que der e me acompanha. Vamos acender mais uma tocha hoje. Ser forte virou uma obrigação cedo demais. Antes mesmo de entender o que era dor, você já tinha que saber como escondê-la. Gritar era feio, sentir inconveniente. Foi assim que muita gente aprendeu a sobreviver. Não sendo inteira, mas funcional. A sombra começa aí, não com maldade, mas com silenciamento. Não com violência, mas com elogios envenenados, como por exemplo, como ela é comportada, ou como ele é maduro demais para a idade dele. A alma escuta isso e aprende uma coisa muito cruel: mostrar demais é perigoso. Não é só a raiva que foi exilada, como diz a cultura, foi o prazer, a intuição, a ousadia, o instinto, tudo que não cabia no roteiro da família, da igreja ou da escola. Tudo que brilhava mais do que o ambiente permitia. E o que é que sobra? Uma versão podada, socialmente aceita e emocionalmente distante. A sombra é isso. Tudo que não teve permissão para continuar existindo, mas que continua lá, do mesmo jeito, esperando. Jung dizia que a sombra não é exatamente um erro, é uma parte legítima do self que foi colocada no porão. Mas o porão não é cemitério, é depósito. E tudo aquilo que é reprimido, uma hora volta. Nas crises, nos gatilhos, naquele não sei por que eu fiz isso. E não é porque tem algo de errado, é porque tem muita coisa guardada. Às vezes o cansaço não vem do trabalho, mas da atuação por muito tempo. Às vezes o vazio não é exatamente depressão, é só uma saudade de si mesmo que é mal interpretada. E tem dia que o corpo trava, não porque tá fraco, mas porque já carregou tempo demais um personagem que nunca foi você. A sombra não quer te destruir. Ela quer ser escutada, quer sentar na mesa como o resto da psique, quer deixar de ser o erro, ela quer ser o que sempre foi, uma parte importante de você. Se há um incômodo que te persegue, que te aperta no peito quando tudo silencia, talvez não seja exatamente uma falha. Talvez, só talvez, seja uma parte antiga querendo voltar para casa. Antes de Darth Vader existir, havia um garoto. Ele se chamava Anakin Skywalker. Nascido na escravidão, longe de pai, longe de escolha, mas com um brilho que ninguém podia ignorar. Diziam que era o escolhido, o que traria equilíbrio à força, uma espécie de messias. Mas por trás dessas expectativas messiânicas tinha uma criança medrosa. Medo de perder a mãe, medo de falhar, medo de sentir demais no mundo onde sentir era proibido. Quando foi aceito na Ordem Jedi, tudo parecia vitória, mas teve um custo muito alto. Você não pode amar, não pode se apegar, não pode temer, ou seja, tudo o que fazia dele um ser humano teve que ser enterrado. Foi aplaudido por ser disciplinado, racional, controlado, mas ninguém percebeu que por dentro ele estava se apagando, virando um molde, um fantasma do que poderia ter sido. E isso é mais comum do que parece. Tem dor que não chega como trauma explícito, ele chega como um elogio que molda, uma expectativa que oprime. Você é tão forte, dito bem na hora que o que você mais precisava era desabar. A fissura começa assim, silenciosa. Um dia você engole o choro, no outro engole a raiva, depois engole o desejo. Quando você vê, só sobrou o eco do que te ensinaram a ser. Gabor Maté explica isso sem anestesia. Toda vez que uma criança tem que escolher entre ser autêntica ou ser aceita, ela se abandona. Anakin fez isso, e talvez você também tenha feito, quando virou o forte da família, o que não decepciona, o que aguenta tudo. Mas será que aguenta mesmo, ou só aprendeu a se calar? Tem horas que o corpo não dá mais conta de sustentar a pose. Vem a crise, vem o colapso, vem o não era pra tanto que ninguém entende. Mas era pra tanto sim, porque era acúmulo de tudo que ficou entalado. A fissura é isso. É o ponto exato onde o amor dos outros virou mais importante do que a verdade de si. E esse ponto ainda dói, mesmo depois de anos, mesmo quando a vida parece estar no lugar, mesmo quando todo mundo diz que você está bem resolvido. Anakin caiu porque ninguém viu a rachadura, porque todo mundo só viu o prodígio, mas dentro ele já não cabia mais em si.
A armadura emocional estava sendo forjada bem ali, no silêncio, e ninguém viu, porque quem está acostumado a performar dor como estabilidade aprende a sofrer bonito. E isso engana até quem está do lado. Fora, um rosto calmo. Por dentro, um grito sufocado de quem não sabe mais onde guardou a própria verdade. A tal fissura virou rotina, e toda vez que alguém elogiava o autocontrole, mais uma rachadura abria. Porque não era controle, era sobrevivência. O que sobrevive tempo demais escondido, uma hora explode. Mas quando explode, já é tarde. A sombra já sabe o caminho. E o dono da máscara já nem se lembra mais de quem ele era antes dela. Não é de uma vez que se perde o controle. Primeiro vem o silêncio. Depois, as pequenas concessões. Um pensamento que ninguém ouve, uma vontade que é empurrada para o canto. A raiva aparece, mas você diz que é só cansaço. O medo cresce, mas você chama de responsabilidade. Até que um dia, já era. O que era seu escorreu pelas frestas enquanto você tentava parecer normal. Com Anakin foi assim. As visões da morte de Padmé começaram a rondar como um aviso do inconsciente. E em vez de acolher o medo, ele tentou controlá-lo. Buscou força, buscou poder, buscou alguém que dissesse, dá para impedir a dor. E encontrou Palpatine. Não como vilão, mas como uma promessa. A sombra nunca chega como um pesadelo. Ela se disfarça de solução. Eles não te entendem. Você é mais forte que isso. Faça o que for preciso. Essas vozes não vêm só de fora, elas nascem dentro de quem está cansado de sofrer calado. Schopenhauer chamou isso de vontade cega, uma força obscura que move a vida, mesmo contra o que o ego consciente deseja. Anakin hesitou ao matar Dooku, mas já era tarde. Salva Palpatine, deixa o Windu morrer, já foi longe demais. Quando se dá conta, Padmé não foi salva, a dor não foi impedida, só teve início um novo tipo de inferno. Aquele onde você já não consegue voltar. A queda não é teatral, ela é feita de pequenas traições, de silenciamentos sucessivos, de justificativas bem intencionadas. Anakin acreditava que estava protegendo o amor, mas estava tentando sufocar o medo de perder, o medo de sentir, o medo de ser impotente e, no processo, perdeu tudo, inclusive a si mesmo. A sombra não sai tomando o leme à força, ela assume quando o ego abre mão do volante por exaustão. E quando isso acontece, já não se sabe mais quem está tomando as decisões. Só se sabe que tem algo por trás, algo que pulsa, algo que quer proteger, mas destrói tudo no caminho. Depois de tanta perda, tanta dor negada, tanta tentativa de salvar o que já estava morrendo, Anakin não virou o mal encarnado, ele virou o que sobrou. Virou Darth Vader. Um corpo de ferro que respira com ajuda. Uma presença pesada, seca, impessoal. A voz já não sai mais de dentro, sai de um filtro. E isso diz tudo. Quando a dor vira demais, o corpo começa a viver com uma espécie de delay. Você se mexe, mas não sente. Fala, mas não escuta a própria voz. Cumpre tudo, mas só de fora para fora. A gente chama isso de maturidade, mas é luto congelado. É a alma desacostumada a ser escutada. É o tipo de força que ninguém deveria invejar. Darth Vader não era apenas um vilão, ele era um símbolo da pessoa que não aguentou sentir e precisou endurecer para continuar de pé. E às vezes você faz isso também. Quando acorda e começa o dia no modo automático, quando resolve a vida dos outros sem lembrar qual era a sua, quando todo mundo diz, você é tão forte, mas dentro tá oco, um vazio, um eco, uma coisa que já nem pulsa mais. James Hillman dizia que o sintoma é a alma tentando chamar sua atenção. Mas o que fazer quando até os sintomas viram rotina? Quando até a ansiedade já virou companhia? Quando até a frieza parece mais segura que qualquer abraço? Clarissa Estes dizia que a alma selvagem não morre, ela apenas se recolhe. Fica espreitando ali por trás das suas respostas automáticas, esperando que algum dia você tire a porra da armadura e pergunte, tem alguém aí dentro? Se você quiser testar isso agora, faz assim. Para tudo. Pega um papel, uma caneta, celular no modo avião. Escreve tudo o que você sente que precisa sustentar para parecer bem. Tudo que carrega calado para manter a pose. Mas não floreia não. Não explica, só despeja. Depois lê em voz alta, sozinho. Não para ficar criando drama barato, mas para lembrar que ainda existe verdade aí dentro, que por trás de tanta eficiência tem uma alma esperando ser ouvida de novo. A armadura protegeu, mas também sufocou e talvez, só talvez, esteja na hora de abrir uma pequena fresta. Se você está gostando desse vídeo,
Não esquece de deixar o seu like. Isso ajuda o algoritmo a entender que eu estou aqui acendendo tochas no escuro e não apenas jogando conversa fora. Eu quero alcançar outras centelhas assim como você. Foi só ali no fim, quando já não tinha mais nada para esconder, que ele pediu para que tirasse a máscara para poder ver com os próprios olhos. Anakin não morreu como Darth Vader. Ele só queria pela primeira vez em muito tempo ser só ele. Sem armadura, sem título, sem filtro. E foi Luke que deu isso a ele. Não com palavras bonitas, mas com presença. Com aquele olhar que não exige, não corrige, não julga, só vê. E isso foi o suficiente para rachar aquela couraça. A cura não veio com sabre de luz, ela veio com silêncio. Com um filtro que enxergou o homem por trás do monstro. Com um espelho que refletiu o que ninguém mais se atrevia a ver. E talvez seja isso que tá faltando em você também, jovem centelha. Não outra daquelas merdas de curso de desenvolvimento pessoal que só beneficia aquele coach marqueteiro do cacete. Você precisa de alguém ou algo que te diga mais ou menos: eu vejo você, mesmo aí, mesmo agora, mesmo desse jeito. Jung dizia que a iluminação não vem ao imaginar figuras de luz, mas ao tornar consciente a escuridão. Marie-Louise von Franz completava: a sombra só se integra quando é reconhecida, não quando combatida. O espelho não é sobre aprovação, é sobre permissão. Permissão para existir como é, como tudo que sente sem precisar se podar para caber. Talvez você nunca tenha tido isso, talvez nunca ninguém tenha olhado para sua dor sem tentar consertar. Talvez ninguém tenha permanecido quando você escancarou o pior de si, mas você pode ser esse olhar agora. Por mais estranho que pareça, você pode aprender a não desviar dos seus próprios olhos. Centelha, tenta uma coisa. Fecha os seus olhos aí, rapidinho. Lembra de um momento da sua vida em que você teve vergonha de si. Não precisa ser o pior trauma, só um instante que você se calou porque sentiu medo. Agora, imagina você voltando para esse lugar, sem se corrigir, sem se esconder, só estando ali, inteiro, e olhando para si mesmo, do jeito que o Luke olhou para o Anakin. Com ternura, com presença, com coragem. Eu quero que você diga mentalmente: eu te vejo, eu não vou mais fugir de você. Repete se precisar. Até que alguma coisa, mesmo que pequena, se mova. Porque às vezes tudo começa no momento em que você para de negar que ainda sente. A essa altura você já deve ter entendido. Sombra não é vilania. Não é o capetinha no seu ombro te dizendo pra fazer merda. Não é um erro que precisa de correção. Nem um traço que você precisa apagar pra virar alguém melhor. A sombra é a soma de tudo que você teve que esconder pra ser aceito. Tudo que foi abafado, distorcido, corrigido, podado, silenciado. Não porque era maligno, mas porque não cabia no roteiro que deram pra você. A sombra é você, só que do avesso. E quem só enxerga nela o lado ruim ainda não entendeu que muitas vezes é ali que mora o ouro simbólico. Potência, liberdade, criatividade bruta, desejo vivo, voz. É fácil apontar a sombra do outro, difícil é sentar com a sua e perguntar: o que você vê me mostrar hoje? Porque a verdade é essa, não tem cura sem sombra, não tem alma inteira sem mergulho, não tem luz que vale a pena se ela não for capaz de sangrar escuro também. Então, se essa jornada acender alguma coisa aí dentro, mesmo que só uma faísca, guarda, não apaga, essa faísca pode ser a sua próxima tocha. Agora, respira fundo, não tenta entender tudo, só sente. Afinal, talvez você não precise de mais explicações. Talvez só precise, pela primeira vez, não fugir mais de si. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Ele ajuda o algoritmo a me enxergar e entender que eu tô tentando acender tochas no escuro com outras centelhas assim como você, e não apenas jogando conversa fora. E se o que eu falei aqui fez sentido e você gostaria de receber um acompanhamento terapêutico, entre em contato comigo no meu número aí na descrição desse vídeo. Eu vou ter o maior prazer de acompanhar você de perto, jovem centelha. E não se esquece de se inscrever no canal. Valeu!